a um outro capítulo do eletromagnetismo, o capítulo da eletrodinâmica. A eletrodinâmica é um dos ramos da física. A gente já passou pela parte da mecânica, entramos no eletromagnetismo, vimos nas últimas videoaulas a parte de eletrostática, que é quando as cargas estão paradas, e hoje nós vamos dar início ao capítulo eletrodinâmica. Depois veremos forças e campos magnéticos e, por último, indução magnética. E o que é eletrodinâmica? Eletrodinâmica é o ramo do eletromagnetismo que estuda o movimento das cargas elétricas. Então, enquanto na eletrostática nós vimos o que acontecia com as cargas quando elas estavam paradas, agora nós vamos entender o que acontece quando elas estão em movimento. E por que o movimento das cargas elétricas, dos elétrons, é tão importante para a nossa vida? Porque é através do movimento dos elétrons, o movimento das cargas elétricas, que a gente tem uma das principais ferramentas do nosso dia a dia, que é a corrente elétrica. Hoje eu não estaria falando com vocês aqui, o computador de vocês não estaria funcionando, não haveria internet, se não fosse um princípio básico ou um elemento básico que é a eletricidade. E a eletricidade é produzida e ela é carregada através dos cabos, então você tem aqui as imensas linhas de transmissão. E ela vai desde o ponto da geração, que pode ser por diversas formas, nós vamos ver quais são as principais formas de geração de energia elétrica. Ela está em uma infinidade de componentes. Então, nos nossos circuitos, nos nossos televisores, nos nossos rádios, nos nossos telefones, tem uma quantidade imensa de pequenos elementos, que cada um tem uma função específica. Nós também vamos estudar como eles interagem, quais são essas funções desses diversos elementos, como os resistores, capacitores e fontes elétricas, para que tudo isso funcione nos nossos circuitos. Os circuitos estão nas nossas casas, para que a gente possa acender as luzes, para que a gente possa ligar os aparelhos elétricos e eletrônicos. Então, a eletricidade está em quase tudo que a gente faz. Basta ver como a gente sofre quando um dia a energia falta. Quais são os conceitos, elementos que nós vamos estudar dentro da eletrodinâmica? Nós vamos falar sobre corrente elétrica, resistência elétrica, geradores, os tipos de corrente elétrica, que pode ser contínua ou alternada. Vamos falar de resistores e como eles se associam, ou como nós podemos montar associação de resistores em paralelo ou em série. Vamos falar de efeito Joule, vamos entender os conceitos de potência elétrica, vamos falar de consumo de energia elétrica, vamos ver a segunda lei de Ohm também e encerrar vendo os capacitores. Então, primeiro item. Corrente elétrica. O que é corrente elétrica? Corrente elétrica nada mais é que o movimento das cargas elétricas. Então aqui a gente tem um monte de cargas elétricas. Essas aqui são cargas elétricas positivas. Então elas estão caminhando do polo positivo para o polo negativo. Aqui a gente tem cargas elétricas negativas. Elas caminham do polo negativo para o polo positivo, e a corrente é representada pela letra I, e ela é a divisão da quantidade de carga que passa por uma seção transversal A por unidade de tempo. Então, quanto mais elétrons passarem para cá, ou mais prótons passarem por unidade de tempo, maior é a corrente em um determinado condutor. Isso aqui é um fio, ampliado, bem grandão, para que você possa aqui ver os prótons ou os elétrons andando. Aí alguém vai falar assim, poxa, mas naquela aula de eletrostática, a gente falou que os prótons não se mexem. E isso é verdade. Os prótons não se mexem. Mas, em alguns casos específicos, como em líquidos, você tem cargas elétricas positivas e elas se deslocam. Então aqui são cargas elétricas positivas se deslocando.
Quando a gente está falando de corrente elétrica, no que é o 99% das situações, que é no fio elétrico, que é nas tomadas, nas pilhas, nos geradores, nós estamos falando da movimentação de elétrons, porque os prótons nos materiais sólidos, eles realmente são fixos, eles não se movimentam. Então, corrente elétrica, o que a gente falou, é o deslocamento de cargas elétricas em uma determinada direção e sentido. É causada por uma diferença de potencial entre dois pontos, ou seja, tensão. Se você lembrar das nossas aulas de eletrostática, existe o conceito de diferença de potencial, que é a letra U, que é V1 menos V2, ou V2 menos V1, e a gente chama isso de tensão. É o que aparece também na tomada da sua casa ou entre os polos de uma pilha. Existe uma tensão elétrica, também muita gente chama de voltagem de uma tomada ou voltagem da pilha ou de uma bateria. Mas é a diferença de potencial entre o polo positivo e o polo negativo. E quando esses dois pontos, esses dois polos, são unidos por um condutor, os elétrons eles se deslocam no sentido do maior potencial. Então o elétron vai do ponto mais negativo para o ponto mais positivo, ou seja, o lugar de maior potencial. E aí tem as coisas que, o que acontece de verdade e que depois o que as pessoas resolveram convencionar. Então aqui, se eu tenho um polo negativo aqui e um polo positivo aqui, no polo negativo eu tenho um monte de elétrons aqui. No polo positivo eu tenho as cargas positivas, aqui eu tenho um potencial positivo. Então o elétron vai sair daqui e vai andar para cá. Então ele vai fazer esse sentido aqui anti-horário neste desenho que a gente tem. Contudo, as pessoas, não me pergunte quem, eu não lembro quem, disse que não, a corrente ela vai, convencionou-se que a corrente vai do polo positivo para o polo negativo. Então, manda quem pode, obedece quem tem juízo. O sentido real da corrente é do polo negativo para o polo positivo, é nesse sentido que os elétrons estão andando, mas toda a representação, todo o gráfico convencionou-se que a corrente é do polo positivo para o polo negativo. Então aqui você tem o sentido real da corrente e o sentido convencional. Isso aqui é o que você vai ver em todos os problemas, você vai ver em todos os desenhos. Então, corrente elétrica é a quantidade de carga que circula por intervalo de tempo. A gente já viu isso. Ou seja, I, que é corrente, é dado pela razão entre Q dividido por ΔT, ou carga por intervalo de tempo. E aqui a gente tem as unidades. 1 ampere, ampere é a unidade de corrente, é o equivalente à carga correspondente a 1 coulomb por 1 segundo. Então, 1 ampere, se eu tivesse uma corrente de 1 ampere aqui, seria a quantidade de carga que atravessaria uma seção transversal aqui, durante o intervalo de 1 segundo, passaria 1 coulomb aqui. Beleza? Vamos para o próximo. Bom, corrente é o movimento de elétrons. E os elétrons não aparecem e não somem. Então, se você tem aqui o princípio de continuidade da corrente. O que é isso? Significa que se eu tenho aqui, I igual aqui, então ou seja, está chegando uma quantidade de elétrons nesse ponto. Esse ponto a gente costuma chamar de nó. É como se tivesse 3 ou 4 fios aqui, amarrados nesse ponto. Então eu tenho uma corrente chegando aqui. E ela vai se dividir aqui. Depois a gente vai estudar como que ela se divide. Quais são os critérios para que a gente determine os valores de I1, I2 e I3. Mas nesse ponto aqui, o que é importante é você entender a continuidade da corrente. Se chegaram 500 elétrons aqui, tem que sair 500 elétrons aqui. Então, se chegou I1 aqui, I1 mais I2 mais I3 tem que ser igual. Se chegou I aqui, I1 mais I2 mais I3 é igual a I1. Então, o que chega tem que ser igual ao que sai. Nenhum elétron fica parado aqui. Então, o que chega é igual ao que sai. Beleza? I igual a I1 mais I2 mais I3. Então, bons estudos para você. Vejo vocês na próxima videoaula.